Olá a todos. Venho trazer agora aqui um tema no qual eu estive inclusa nele durante muito tempo e que só agora, pouco tempo, eu vim despertar para isso na minha vida, sobre a minha intensidade emocional e a minha profundidade. Sempre fui uma criança que era diferente das demais, né? Nunca me encaixava, não gostava das mesmas coisas que todas gostavam, não fazia muitas piruetas, digamos assim, não fazia muita traquinagem, sempre fui muito comportada, mas não porque eu fui ensinada a ser assim, mas porque eu sempre fui assim, desde muito pequena. E fui vista por muitas pessoas como diferente, né? Aquela meio excluída mesmo das demais. E eu fui assim durante muito tempo, né? Na minha adolescência e parte da minha vida adulta também. Mas eu nunca me entendia, de fato, por quê, né? Eu só me via diferente de todo mundo, não gostava das mesmas coisas, ir nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas, eu não gostava. Mas eu nunca tinha me percebido, né, o real motivo de eu ser daquela maneira. E com o tempo, como eu falei, mais recentemente, eu comecei a observar um tema nas pessoas de um modo geral, algumas que já conviveram comigo, não tão de perto, mas que já tiveram uma certa amizade, e outras não, mas falo no nível geral, né? Generalizando as coisas assim, essa percepção. Comecei a observar em algumas pessoas essas mesmas características que eu tinha. E eu comecei a entender que eu era muito intensa, mas eu não me dava conta disso. Eu me percebi inferior às pessoas. Não tenho memória do que tenha causado isso, mas sei que alguma coisa lá na minha infância ou na minha adolescência pode ter desencadeado isso. Aí alguém pode me dizer, por que não faz uma terapia, né? Acaba que na terapia ajuda a enxergar esses processos antigos que nos fazem regredir, né? E ter medo de nós mesmos, de quem somos. Porque muitas vezes é assim que se manifesta. A gente tem medo de demonstrar para as pessoas que a gente é. Por quê? Porque elas vão nos julgar, elas vão nos criticar, elas vão nos colocar em um lugar diferente do normal. E isso pra gente, tantas vezes, machuca, dói. Faz a gente querer fugir para um lugar escuro, onde ninguém nos note, ninguém nos perceba. Não literalmente falando, né? Mas internamente a gente se coloca assim nesse lugar. E algumas pessoas fazem isso de uma forma que acarretam muita dor, né? E eu passei por esse processo, então eu tô falando de mim, né? Sei o que significa estar nesse lugar e o que eu estou querendo falar através desse vídeo. Bom, eu não precisei fazer terapia, porque a vida me sacudiu. Me sacudiu de uma tal forma que me fez enxergar aonde estavam as minhas feridas, as razões delas estarem ali, e me deu condições suficientes para colocar o remédio lá
e curá-las. Tô no processo de cura, né? Porque é um processo que não é breve, é bem demorado. A gente tem que ser bem paciente, persistente, e não é tão simples assim. Mas eu tô no processo, tô seguindo, vivendo de acordo com ele. E quero dizer que assim como aconteceu comigo, né? Quero dizer que pode acontecer com você também, que de repente tá nesse momento da vida, ou seja, viveu a vida toda assim, né? Algumas pessoas é desde a infância, outras é desde a adolescência. Muitas vezes elas sabem quando que aquela ferida foi causada, o que causou. Mas elas preferem deixar lá no cantinho, guardado. Tipo assim, ninguém precisa saber. Eu sei, já é suficiente. Então deixa lá. Eu não quero dividir isso com ninguém, eu não quero partilhar isso com ninguém. Eu só quero ficar assim, como eu estou, tá confortável. Apesar da dor, apesar da ferida que quando a gente bate nela, dói pra caramba. Dói muito. Mas algumas pessoas preferem deixar elas lá, quietas. Mas eu quero dizer aqui que você é capaz. Não só de perceber, mas de mudar essa história. De mudar e de colocar o remédio na ferida para curar, para sarar. Você pode. Ainda que você ache que não. Ainda que você ache, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, primeiro que você não nasceu com ela, né? Você não nasceu com essa ferida. Ela foi colocada em você, trazida à sua vida através de algum acontecimento, através da ação de alguém em relação a você, não da ação em si, mas de como você recebeu aquela ação. Então foi algo que foi causado. Então aí não cabe você dizer que nasceu assim. Não cabe também você dizer que você é assim, porque você não é assim. Você está assim. É um momento, é uma situação, é um estado, não algo permanente, né? Então esse reconhecimento é essencial e necessário para que você tome as devidas mudanças. Não mudar porque alguém está dizendo que você precisa mudar, mas mudar porque você está vendo, está olhando dentro de você o caos que está, o incômodo, a dor, sabe? Aquilo ardido lá dentro. Quando você se percebe assim, você não consegue mais ficar com essa ferida, não. Muitas vezes falta essa percepção. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive a percepção, né, através de algo que impactou muito a minha vida, muito. E eu agradeço muito por esse impacto, que me trouxe muitas verdades que estavam ocultadas dentro de mim, que eu não conseguia enxergar e agora eu enxergo. Então foi algo revelador, modificador total da minha existência, né? E assim como foi comigo, eu sei que pode ser com muitos de vocês que agora escutam esse vídeo, né? Me vem falando aqui sobre um tema que é doloroso. Quem passa por isso sabe quanto que é doloroso. Mas eu digo a vocês, é possível vocês saírem desse lugar. Não como uma obrigação, não como uma imposição, não como dizendo que vocês precisam mudar, não porque, não pode ser assim, né? Como a maioria das pessoas taxa outras querendo impor a vontade delas para as pessoas. Mas, acima de tudo, vocês podem. Isso é a fonte principal da mudança. Pensem nisso.